Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Espero que vocês gostem da nova organização aqui, né? Eu ainda tenho que me acostumar um pouco. Curtam, inscrevam-se, compartilhem, tá? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre falhas de mercado. Bem, como vocês sabem, eu sou economista e eu sou o Léo, se eu não falei ainda. E nesse canal nós tratamos sobre ciência econômica. O que é ciência econômica? É a ciência que estuda a economia. Isso é um axioma, mas basicamente é a organização da produção, distribuição, da produção e da distribuição, não no sentido da logística, mas quem vai ter o que da produção humana, né? Da empresa humana. Né? Hoje nós vamos falar de falhas de mercado. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, o que é falhas de mercado? Bem, nós temos o mercado e é uma visão liberal do que deixe fazer, certo? Que é o liberalismo clássico, laissez-faire. Né? Eu não vou me arriscar a escrever em francês para vocês, né? Porque eu não sei. Bem, o que são falhas de mercado? Ou ainda, um outro título para esse vídeo, né, uma outra consideração para esse vídeo, além de falhas de mercado, poderiam ser o capitalismo tem problemas estruturais. Bem, como vocês sabem, nesse canal eu não trato de política a rigor, eu trato de política econômica, né? De políticas econômicas no sentido de o que fazer com a economia. Eu trato de economia política. E hoje nós vamos analisar as falhas de mercado, as críticas que se fazem contra o sistema de livre mercado ou livre empresa. Quais são essas falhas? Nós temos algumas falhas muito famosas, né, do livre mercado e que teoricamente apenas o Estado pode nos ajudar. Né? O Estado, ou para o mercado de trabalho, nós também temos os sindicatos. Mas nós também temos as associações patronais. São algumas instituições que nos ajudam contra o livre mercado. E nós temos também as ordens profissionais. Sempre que vocês virem o Estado, os sindicatos, as associações, né? Posso escrever CIA, né? As CIAs, companhias, né? Não no sentido de companhia, mas no sentido de associação, né? As companhias patronais, os sindicatos, o Estado ou as ordens profissionais agindo sobre algo, sobre prestação de serviço, sobre produção, sobre regulamentação, é porque há uma falha de mercado. Bem, ou há, ou eles acham que há, né? Vamos estabelecer primeiro, eu espero, dá para fazer aqui, né? Vamos estabelecer primeiro o que é uma falha, o que é o mercado, né? Mercado. O mercado é um nome que se dá para um conceito econômico em que bens, produtos, bens e serviços são, aqui nós vamos pôr, ofertados
E, de outro lado, nós temos a demanda. De bens e serviços. Só que do lado da demanda, né, vamos dizer assim, o público, e aqui nós temos, do lado da oferta, nós temos as empresas, ou empresários, né? Vamos pôr empresários. Né? Público consumidor, né? Mas vamos pôr o público. Aqui nós temos do lado do público, o público demanda bens e serviços. E o público oferta mão de obra, né? E eles são retribuídos com salários ou renda. Por que renda? Porque os empresários também podem alugar a propriedade da mão do público. Tá? Bem, e aí, Léo, o que isso tem a ver com o mercado, com o problema do capitalismo? O que tem a ver isso tudo? Quando você oferta bens e serviços, eu tenho aqui não sei, ofertar um carro, né? Opa, um carrinho. Um carrinho bem moderno, né? Porque quanto mais feio, mais moderno é, tá? Um carrinho aqui. Um carrinho. Se eu estou ofertando o carro, quem está ofertando é a indústria. A indústria está ofertando o carro, certo? Ela oferta o carro para um comprador. Veja, isso é o mercado? Sim, isso é o mercado. Por quê? A rigor, a indústria pode ofertar para o consumidor e o consumidor vai pagar a indústria. A indústria paga salários e está tudo bem, porque nós temos o mercado de bens e serviços e nós temos o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, o público é o ofertante e o empresário é o demandante de trabalho. Por que eu estou batendo nessa tecla? Vocês vão entender daqui a pouco. A indústria, esse mesmo cara, pode ser que ele trabalhe para essa indústria, né? Que vocês gostam muito do jeito que eu falo, a grande montadora, certo? Ele trabalha para a grande montadora e a grande montadora vende um carro para ele. Como ela vende? Ela vende em agências, ela vende em concessionárias, hoje online, enfim. Isso tudo é mercado? Não. O mercado é a oferta de bens e serviços e a oferta e demanda de trabalho. O mercado existe como uma quase numericamente igual à economia. Por quê? Nós temos, até no cálculo do PIB, que demanda agregada é igual a oferta agregada. O problema é quando a oferta e a demanda saem de equilíbrio, você gera... Tudo que é produzido é tudo que é consumido, também conhecido como lei de Sá. A oferta criará a sua própria demanda. O que nós sabemos que pode não ser assim, porque nós já tivemos crises de superprodução. E sempre haverá uma crise final sobre produção, porque pense, quando o último celular tijolão foi produzido, ele foi produzido porque alguns lotes anteriores a ele já estavam encalhados, nos varejistas, certo? Bem, o que é o mercado? O mercado é onde a demanda e a oferta se encontram. Bem, o que é isso? Onde nós temos isso? Nós temos isso em bolsa de valores, nós temos isso em feiras livres. Como assim? Bolsa de valor, que é totalmente regulado, e feira livre, que não tem regulação nenhuma. Uma feira livre, por que ela é um mercado perfeito? Porque eu tenho aqui uma banca. Eu tenho aqui uma banca de batatas e eu tenho aqui uma banca
Eu tenho a banca de batata número 1, eu tenho a banca de batata número 2, número 3, número 4. Aqui é a rua, certo? E as bancas ficam nas calçadas para facilitar meu desenho, tá? Banca de batata 1, batata 2 e batata 4. Eu, conhecido como Leozinho, quero comprar batatas. Veja, se esse camarada vende a batata por R$1 o quilo, eu vou chegar aqui e vou comprar R$1 o quilo. Mas esse aqui está vendendo por 0,75. Esse aqui vê esse outro e vende por e vê esse outro também, 0,72. E esse aqui já vê e vende por 0,70, 0,7. Eu, Leozinho, que não sou bobo nem nada, venho e vou comprar batatas aqui. Isso é o mercado. Ah, por que bolsa de valores também? Porque eu tenho aqui no home broker da minha corretora, vamos fingir que isso aqui é um laptop, eu tenho aqui no home broker, né? Eu tenho várias informações aqui eu tenho os gráficos, né, tal, bonitinho, aqui os meus índices, tudo vermelhinho, verde, enfim, aqui, tudo vermelhinho, tal, outros verdes. E aí eu quero comprar uma ação. A ação que eu quero comprar, por exemplo, eu quero comprar ações da Companhia Brasileira. Eu tô tomar cuidado para não falar o nome da minha companhia normal, né? Do raio que o parta. Certo? CB. Então nós vamos falar aqui essa ação XYZH, né? Porque eu não quero falar o nome. 3, por exemplo, eu quero comprar essa ação. Tem milhões de holders dessa ação, né? Você tem o valor de mercado. Né? Como é que eu decido se eu vou comprar essa ação ou não? Eu ponho uma ordem de compra. A quanto? A valor de mercado. O que é o valor de mercado? O preço de agora de equilíbrio. Preço de equilíbrio. Vamos supor que é R$2. Eu ponho a ordem a 2. Mas, na verdade, o que acontece é, as corretoras e a liquidadora, ela encontra alguém que está disposto a vender entre R$1,99 e 2. E aí ele pega e me vende. Tal. Mas se aparecer outra pessoa que queira vender para mim a 2, também vai ter a conexão. Por quê? Porque todas as ações XYZH3 da empresa, da Companhia Brasileira do Raio que Parta, todas as ações são iguais. Agora, você tem a ação da YXW, que é, né, outra empresa. Elas são diferentes. Da mesma forma que aqui na Feira Livre, aqui tá 70 centavos a batata, mas eu chego aqui e falo, nossa, mas essa batata não é a inglesa, essa batata é a batata doce, e eu queria comprar a batata inglesa. Então esse preço não me serve, eu quero e vou comprar desse aqui. Certo? Bem, então nós só temos mercado perfeito nas feiras livres e nas bolsas de valores. Só que existem algumas falhas de mercado. Primeiro de tudo, por que não existe mercado nem numa feira livre? Porque é o seguinte, no exemplo que eu dei, né, da feirinha aqui, né, eu posso pôr aqui, vamos fazer assim, que aqui é a rua, e você tem, aqui tá a rua, né, aqui tá a rua, e você tem a banca 1, banca 2, banca 3 e banca 4. Eu tenho todas as bancas aqui. Estou eu aqui, querendo comprar algo. Vamos supor que todas vendem o mesmo produto. Veja, vamos supor que o preço da banca 1 é R$1, esse é R$1, esse é R$1, esse é R$1. Certo? Qual banca eu vou comprar, sendo que eu estou no meio?
Qualquer uma das duas. Qualquer uma das duas. Mas vamos supor que eu não estou aqui. E vamos supor que a distância... Vamos supor que eu estou aqui, na verdade. Eu já estou na boca da banca 1. E que essa distância, na verdade, não seja uma feira livre, mas sim uma distribuidora de material elétrico, uma distribuidora de papel, não importa. E aqui, essa distribuidora cobra R$10 pelo item que eu quero comprar. Essa daqui, na verdade, cobra 11. Essa aqui cobra 9,90. E essa aqui cobra 9. Só que eu já estou aqui. E vamos supor que a distância desta aqui para esta aqui seja 5 quilômetros. Onde eu vou comprar? Eu vou comprar na B1, provavelmente, porque eu já estou aqui. E a diferença é pouca. Então veja, isso já é uma crítica ao livre mercado, que o livre mercado não existe na prática, porque o mercado se dá no espaço. E você vai ter diferenciação entre os produtos, porque das batatas aqui não havia diferenciação. A única diferenciação que teve foi que uma era batata doce, esse exemplinho que eu dei. Só que como as distâncias eram a mesma, para mim compensava comprar batata em qualquer lugar. Esse problema aqui é que, na verdade, isso só funciona em feira livre e na Bolsa de Valores. Por quê? Na vida real, você tem diferentes fábricas, você tem diferentes localizações, você tem diferente percepção de utilidade sobre os produtos. Bem, eu vou dar a listinha dos problemas de mercado, tá? Quais são as falhas de mercado? Você tem, para você ter o mercado, você tem que ter concorrência perfeita. Certo? A primeira falha de mercado. Não dá para você ter concorrência perfeita. O que é concorrência perfeita? Que eu comprar da loja 1 ou comprar da loja 2 não me faz diferença nenhuma. Não. Sempre há alguma preferência. Ou alguma preferência ou oposto de preferência. Por quê? Pode ser que eu goste mais do atendimento de um do que do atendimento de outro. Pode ser que seja mais longe. Pode ser que aquela loja seja mais quente. Então sempre há uma diferença. Não há ar-condicionado, por exemplo. Ou, não sei, ali não aceita cartão de crédito, na outra aceita. Então você veja que sempre há uma pequena diferença que vai ser da utilidade ou da propensão do consumidor, tá? Então, o livre mercado precisa de concorrência perfeita, informação completa. Nós sempre temos informação completa. O que é uma informação completa? Veja, eu estou comprando batatas. Batata é muito difícil você já comprar podre, porque ela fede muito, né? Mas há duas padarias, uma de frente para a outra, e as duas vendem o pão pelo mesmo preço. E para mim, teoricamente, não há esforço nenhum de eu cruzar a rua ou de não cruzar a rua. Para mim, tanto faz, né? É só... O que eu tenho que andar para entrar na padaria da esquerda é o mesmo que eu vou... Ou seja, meu esforço é o mesmo para consumir dos dois lugares. Ou seja, a concorrência é perfeita. Eu não gosto nem desgosto de nenhuma do atendimento, não há nenhuma diferenciação no meu atendimento, eu pago do mesmo jeito, a mesma quantidade de fila, porque veja, a fila para você pagar ou para receber também pode fazer você ir preferir num lugar mais caro. Falar, é 20 centavos mais caro, eu não vou tomar fila aqui não, deixa eu ir lá comprar meu pão, comprar um refrigerante num outro lugar, porque é que eu vou ter que pegar uma fila, entendeu? Bem, então vamos supor que essa padaria tem concorrência perfeita, essas duas padarias, porque o esforço que eu vou ter que fazer para comprar da 1, eu vou ter que fazer na 2. Beleza. O valor é o mesmo. Beleza. Só que a padaria 1 é uma padaria de ótima qualidade. As duas têm a mesma qualidade para o consumidor. O consumidor sente o mesmo gosto e tem os mesmos benefícios. Mas, vamos supor que a padaria 1 utiliza uma farinha que, embora não
influa no sabor do produto, ela é mais prejudicial para a saúde do cliente. Não me pergunte como, porque é um exemplo, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Que a matéria-prima que uma está utilizando é pior no sentido de risco ao consumidor. Mas veja, o preço que elas cobram é o mesmo. E se uma aumentar o preço, a outra vai pegar a demanda que aquela outra aumentou e vai forçar o equilíbrio de preços, certo? Só que, veja, o consumidor não sabe ou não tem capacidade de fazer um teste de nutrição ou de vigilância sanitária para ver a qualidade dos dois pães. Ele acredita naqueles dois pães, só que um é mais prejudicial para ele do que o outro, mas ele não sabe. Né? É prejudicial da forma de saúde, mas não de gosto, porque gosto você mudaria a preferência, tá? Então, o livre mercado entende que para você ter livre mercado de verdade, você precisa de informação completa. O consumidor tem que saber exatamente os riscos e os benefícios de cada produto, tá? Você tem também a necessidade que não haja externalidade. O que é externalidade? Você tem dois tipos de externalidade. Você tem externalidade positiva e externalidade negativa. O que é uma externalidade positiva? Se todo mundo comprar câmera de segurança para colocar na própria casa, a rua vai ser mais segura. Então, mesmo quem não comprou a câmera de segurança, eu tenho 4 vizinhos. O meu vizinho 1 comprou câmera de segurança, o 2 comprou câmera de segurança, o 3 comprou câmera de segurança, de forma que a rua inteira está coberta de câmeras de vigilância. Eu não preciso mais comprar. Por quê? Porque eles já compraram. O ladrão, a criminalidade já vai... O risco que a criminalidade teria já diminuiu. Porque a criminalidade já pode perceber que existe câmera de segurança e abaixar. Eu pôr câmera de segurança não vai mudar a situação. E se acontecer alguma coisa, os meus vizinhos, sejam por ordem judicial ou seja por amizade, vai me dar a imagem da câmera. Tá certo? Então, isso é externalidade positiva. A ação de uma pessoa... Veja, a externalidade vai contra minhas regras de não utilizar a economia para coisa normal, né? Mas externalidade é um ato que um indivíduo ou empresa comete que melhora ou piora a situação das pessoas ao redor. Essa é uma externalidade positiva, colocar câmera de segurança. Ou, por exemplo, uma ação econômica. Eu tenho uma fábrica e a fábrica fica numa rua que eu vou construir eu vou asfaltar aquela rua que é rua de terra, porque os meus caminhões, para não prejudicar, para não aumentar a manutenção dos meus caminhões, eu vou ir pavimentar a rua. Veja, eu melhorei a vida de todo mundo em volta, porque eu pavimentei a rua, diminui a poeira, eu pavimentei a rua. Só que a minha intenção é econômica. A minha intenção não é melhorar a vida de ninguém. A minha intenção era só diminuir o meu custo de mão de obra e de manutenção sobre meus caminhões, mas eu melhorei a vida das pessoas em volta. E veja, o livre mercado diz que também não podem haver externalidades. Que a minha ação de comprar batata do Zezinho não vai piorar a vida do Pedrinho. A não ser que o Pedrinho seja o dono de batata. Mas eu quero dizer, uma fábrica que, em vez de construir a rodovia, polui o rio, e isso polui também o rio, né, o rio abaixo, né, onde você tem agricultores e tal, você vai prejudicá-los, isso não é livre mercado. Isso prejudica o livre mercado. E alguém tem que intervir, porque isso é falha de mercado. Por quê? Porque a fábrica tem incentivos de prejudicar, ou seja, os custos de tratar aquele esgoto químico da fábrica, a fábrica descarrega no rio e os custos ela não tem mais, porque ela fez o descarte irregular. Só que quem arca com aqueles custos ambientais? Os produtores rurais ou moradores ou ainda rebanho de vida selvagem que fica no rio abaixo. Então isso é um custo social. O custo que deveria ser do empresário vira social. Isso é uma externalidade negativa, tá? E aí você tem também os bens privados. O que são bem privado? Que os bens envolvidos naquela relação econômica têm que pertencer a uma única pessoa.
Isso aqui, ele é mais fácil explicado pelo lado negativo do que pelo lado positivo, tá? Então eu já volto para ele aqui. E aí você tem também o poder. Aí você tem aqui, né? Formação completa, nacionalidade, concorrência perfeita. Aí você tem os negativos. Eu devia ter feito os positivos de azul e os negativos de vermelho, certo? Mas vamos fazer aqui. O que são... Qual o problema da concorrência perfeita? No exemplo da padaria que eu dei, né? No exemplo da padaria que eu dei, que você tem duas padarias, a padaria A, PAD A e PAD B. A PAD A começa a colocar o pão a R$1. A PAD B coloca a 0,75. Na concorrência perfeita, mais consumidores vão para a PAD B. Isso começa a forçar a margem da PAD A, que pode ser que não consiga concorrer e quebre. A PAD A quebrando, a PAD B tem todo o domínio do mercado e pode aumentar os preços para R$1,50. Mas, num livre mercado, não tem problema nenhum. Um outro empresário vem, constrói a PAD C, coloca o pão a 1, né? R$1. Coloca o pão a R$1 e força a PAD B a voltar para R$1. Só que pode ser que a PAD B tenha tanto capital que consiga fazer um negócio chamado dumping novamente. O que é dumping? Forçar um produto abaixo do seu preço, visando apenas quebrar a outra empresa. Isso é falha de mercado. Isso é um falha de mercado na concorrência perfeita. Quando a PAD B usa o dumping para quebrar a PAD A e depois para fazer o mesmo na PAD C, ela está buscando o monopólio. Só que a PAD A e a PAD B podem conversar e falar, olha, meu querido amigo, por que a gente vai ficar brigando, eu fazendo pão a 1, você a 75 centavos, aí eu coloco 70, você coloca 65. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar que o pão é 1,50? Por quê? Porque pela curva de oferta e demanda, que eu não vou pôr aqui, vocês procurem na aula aí que eu já coloquei, vou pôr o card aqui. Pela curva de oferta e demanda, os nossos consumidores vão pagar 1,50. Então nós vamos ter um negócio chamado excedente do monopólio. Só que vão ser duas empresas. O que é o excedente do monopólio? O preço é 1. Por quê? Porque se for mais do que 1, uma outra empresa consegue entrar no mercado, produzir por 1 e forço o monopolista a perder mercado e aí eu crio um outro player, certo? Só que, se você tem um oligopólio ou um cartel, você consegue combinar que ninguém entra naquele mercado por menos, para colocar menos de 1,50, que é o que os consumidores, você está roubando o dinheiro dos consumidores. Eles estão dispostos a pagar aquele valor, mas eles não gostariam. Mas eles pagam porque é um bem, às vezes, com elasticidade, que tem um problema de elasticidade, né? Não são perfeitamente estáveis, elásticos, certo? E você tem outro problema também na concorrência perfeita. Qual é? Isso aqui é uma padaria, certo? Padaria é fácil. Agora, se eu tenho uma coisa chamada companhia aérea, vamos supor que o preço de um ticket, vamos falar cidades fictícias, né? Para eu não ter problema aí. Vamos supor que existe uma cidade chamada São Pedro e uma outra cidade chamada, não sei, Rios dos Jacarés, certo? Vamos supor que tem essas duas cidades, São Pedro e Rios dos Jacarés. E a distância entre essas duas cidades seja mais ou menos 400 quilômetros. Existem aeroportos, tá? Que aí eu já entro no outro problema com concorrência perfeita, que eu vou falar aqui bens privados, tá? E você tem aeroportos entre as duas cidades e eu tenho o trecho com os aviões presentes e tal. Eu posso cobrar R$800 por trecho. Com petróleo, tudo, isso muda muito, mas eu posso cobrar isso aí. Só que eu tenho a companhia aérea, vamos chamar de uma companhia aérea aí, não sei, um nome interessante, alguma coisa voltada com o esporte, Sexta. Você tem a Sexta, né? A companhia aérea Sexta, e você tem uma outra companhia,
A companhia aérea... Nome de cor? Companhia aérea verde. Né? Você tem a sexta e você tem a verde. Certo? A companhia aérea sexta e a companhia aérea verde podem fazer por 800. Então, elas concorrem no mercado a 800. A companhia sexta pode... E vamos supor que existem essas duas, então cada uma tem 50% do mercado. Cada. Só que a companhia aérea sexta tem mais dinheiro e começa a querer abaixar o preço. A companhia aérea verde pode tentar abaixar o preço também para limitar, para aumentar e ganhar mais mercado, assim ganhar mais margem. Só que aí, aquele negócio da padaria, elas podem conversar e falar o seguinte: olha, vamos aumentar para 1.000 e todo mundo ganha? Os consumidores vão continuar consumindo, porque nós somos praticamente monopolistas aqui. Monopolistas por quê? Porque eu tenho só um aeroporto em São Pedro e só um aeroporto em Rio dos Jacarés. Por quê? Porque esses aeroportos não são bens privados, são bens públicos, que pertencem, vamos chamar assim de, não sei, Companhia ANA, né? ANA Company, né? A ANA Company tem esse aeroporto em São Pedro e esse aeroporto em Rio dos Jacarés. A ANA Company, tendo esses dois aeroportos, ela decide quem pode operar ou não. E a ANA Company tem que ser muito bem regulamentada. Por uma coisa que eu vou te falar depois, que se chama monopólio natural. Porque o incentivo, que é incentivo? A vontade que dá da companhia aérea sexta, da companhia aérea verde, de fazerem um acordo e fazerem um oligopólio, é grande. Isso é uma falha de mercado. Ah, mas aí é só eu vir com a companhia aérea TOM. Né? Eu abro a companhia aérea TOM e faço uma outra. Tá, mas você tem capital inicial? Você consegue comprar aeronaves? Você consegue formar pilotos? Você consegue provar... Aqui nós não estamos falando de Estado ainda, né? Mas você consegue todas as certificações, todas as coisas necessárias para entrar? A barreira de entrada é muito grande. E quando a companhia TOM entrar, a companhia sexta e a companhia verde podem baixar a passagem para metade do preço durante alguns meses, queimando caixa delas para impedir que a companhia TOM se fixe no mercado. Isso é o problema da concorrência perfeita no livre mercado. Informação completa, já falei dos pães. Esse é o problema da assimetria de informações, né? Aí você tem a assimetria de informações. Por exemplo, eu tenho duas companhias que produzem celulares. A companhia Pera e a companhia, não sei, Vovola. Vovola. Né? Você tem aqui essas duas companhias. As duas produzem celulares com as mesmas especificações. Só que isso já é bem fora do livre mercado, né? Mas eles conseguem ter uma concorrência porque eles são bens suplementares. São bens que não são exatamente o mesmo bem, mas o consumidor pode escolher entre um e outro com pouca distinção, tá? Por exemplo, agora falando sério, um automóvel da GM e um automóvel da Volkswagen não são o mesmo, não são comparáveis, né? Um Maverick, Maverick é velho, né? Um Mustang e um Camaro não são bens comparáveis no sentido de que não há indiferença entre os dois. Há diferença, não há indiferença, né? Não é uni do unité, não é tanto faz, certo? Só que eles disputam o mesmo mercado. Eles são bens concorrentes, eles concorrem, né? Então, para celulares é a mesma coisa. Só que, vamos supor que a companhia Pera mentiu ou não discriminou muito bem sobre a capacidade de carga dos seus smartphones. Falou que era 5.000, eu nem sei se é, tá, gente, mas miliampere hora, e eram
2.500 ou 30% menos, ou isso aqui é só no começo, mas enfim. A informação não era completa. E veja, mesmo se a informação seja completa, o consumidor não tem capacidade técnica de entender essa informação. Por mais que ela chegue e fale, olha, são 5.000 amperes-hora, mas você perde 1 elevado a E, dividido pela raiz quadrada de delta, pelo raio que parta, dividido pelo peso de Júpiter. Isso é o que você perde por dia. Você vai olhar e vai falar, hã? Você não sabe, você não tem capacidade de saber o que está acontecendo, tá? Isso é um problema de mercado, tá? E os bens privados a gente já colocou aqui. Tá? Com os bens privados, você tem outra solução, que são os monopólios naturais. O que são monopólios naturais? Vamos supor que você tem a companhia de coleta de água e esgoto, ou companhia de eletricidade. Você tem duas companhias. Vamos supor que elas começam a concorrer na mesma zona geográfica. Essas duas companhias vão invertir a quantidade 1 de dinheiro, né? Vamos falar 1 bilhão, 1 bi, para ir. As duas vêm para a zona. Parece uma coruja. Elas vão para a zona marrom. As duas colocam dinheiro aqui para investir 1 bilhão aqui. Certo? Agora sim tá parecendo uma coruja. O problema é o seguinte, vamos supor que você tem uma outra zona em que o retorno vai ser menor, essa zona verde. As duas vão aqui para implantar uma rede de energia ou rede de esgoto, não importa. Vocês entendam que a receita é igual a quantidade de consumidores, né, quantidade de consumidores, vezes o valor de assinatura, né? Vezes a conta, né? Mas vamos colocar assinatura. Então a receita da região vai ser, no melhor das hipóteses, a receita azul vai ser igual à receita vermelha, que é a receita marrom, né? É a receita marrom dividido por 2. Receita marrom dividido por 2 é igual à receita vermelha, que é igual à receita azul. Só que você teve que gastar 1 bilhão de qualquer forma aqui para fazer investimento. Então o que seria melhor? Alguém, nesse caso o Estado, obrigar uma das empresas a investir na verde. Por quê? Porque aí você gera uma externalidade positiva. A área verde precisa de capital para fazer a rede de água ou a rede de energia. E aí, essa empresa vermelha investe aqui. A receita marrom é menor do que a receita verde. Né? Receita é a quantidade de dinheiro que ele pode pegar durante um determinado período. É menor. Só que aqui a receita marrom vai ser igual à receita da empresa azul. E aqui a receita verde vai ser igual à receita vermelha. Em que essa nova receita verde é maior do que a metade dessa aqui. Você entende? Teoricamente, no mundo perfeito, o monopólio natural é que eu vou dar um monopólio para determinada área, ao passo em que o capital privado ou até o capital público não entre em redundância, um brigando contra o outro, para que eu possa distribuir melhor o capital escasso na sociedade. Tá? Na prática é isso que acontece? Claro que não. Certo? Seu monopólio natural. No Brasil, nós praticamente não temos monopólio natural, tá, gente? Na verdade, o Brasil tem monopólio natural como qualquer economia. Mas nenhuma empresa estatal brasileira, a não ser a empresa que trata sobre energia nuclear, que, se não me engano, é Nucleobras, que ela, na verdade, não é um monopólio natural. Na teoria econômica, mexer com urânio ou isótopos radioativos não é um monopólio natural. Só que eu entendo muito bem por que o Estado se reserva o direito de explorar
e deter a posse de todo o urânio ou isótopos radioativos no Brasil. Eu entendo. Mas não é bem um monopólio natural, né? Ele é um monopólio natural no sentido de defesa, né? Ele entra como defesa nacional. Mas eu acho que é só o Nucleobras. As empresas estaduais ou municipais de água e esgoto, elas começaram a ser privatizadas também. Empresa de saneamento é uma empresa de monopólio natural. A empresa de energia é uma empresa de monopólio natural. As empresas de telecomunicações já foram, porque a tecnologia era muito cara para você implantar e começar a fazer essa concorrência. Hoje não é. Quando é uma empresa de telecomunicação e você permite isso aqui, na verdade, o consumidor ganha. Aqui o consumidor perde, porque ele tem que pagar o custo fixo 2 vezes. Isso é a definição do monopólio natural, né? Não só a receita é dividida, como o consumidor também perde. Porque ele tem que pagar o custo fixo 2 vezes, né? Você tem que forçar o break-even das empresas 2 vezes ao consumidor. Então você divide a capacidade de investimento para aumentar a rede, inclusive. Porque você tem redundância, não aumento de oferta, né? De serviço. Esse é o monopólio natural. E eu esqueci que eu estava falando outra coisa. Que o Brasil não tem monopólio natural, praticamente não tem. As companhias de água, que é isso aqui, porque você não vai construir 4 companhias com canos concorrentes, estações de tratamento concorrentes. Você não vai. Não faz sentido isso. Certo? Porque você vai gastar mais. A sociedade está perdendo, né? Só que no Brasil todas foram privatizadas. É lógico que elas continuam sobre agência. Aqui no Brasil, aqui é o que eu ia falar aqui no começo. Essas são as falhas de mercado, tá? Você pode tentar sanar as falhas de mercado através do Estado. O Estado, para o problema da informação, que eu falei para vocês, né? Deixa eu fazer de novo aqui, né? O Estado, com o problema da informação, o Estado pode obrigar rótulos, vigilância sanitária, e normas técnicas para o problema da informação. Como assim normas técnicas? Gente, você sabe verificar se uma balança tá correta para pesar as suas batatas na feira? Se você comprando 1 quilo, na verdade, você está comprando 750 gramas? Ah, mas são só 250 gramas. Mas no final de um dia, pode ser quase metade do que ele está vendendo. 25% não vai ser metade, né? 1/4 de tudo que ele está vendendo. Né? Então, você tem as normas técnicas para aferir as balanças, as coisas têm que ser feitas daquela forma, tal. Você tem também as ordens profissionais. Por exemplo, o que são ordens profissionais? Ordens de profissionais liberais, né? O Conselho Regional de Engenharia e Agricultura. Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia? Agora eu não sei. Vocês podem ver aí que eu não sei. Eu sou economista, o que eu não sei. Você tem a Ordem dos Economistas do Brasil, né? Que serve para... Porque, veja, né? Vocês não têm obrigação de saber se um profissional que está te falando para comprar uma ação ou não de uma empresa, se ele sabe o que ele está falando ou não, né? Então, teoricamente, você tem a Ordem dos Economistas do Brasil para regular a economia, a profissão dos economistas. Só que, surpreendentemente, a profissão de finanças, apesar dela tomar conta da economia, entende-se que ela não é de economistas. Apesar da economia inteira ser voltada para finanças hoje no Brasil, os maiores canais do YouTube, a maioria dos donos de agências, de corretoras, tal, não são economistas, é tudo engenheiro, formar publicidade e propaganda, sabe? Enfim, então, o que as ordens deveriam fazer? As ordens deveriam, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, eu não tenho capacidade de saber se aquela pessoa entende de direito. Teoricamente, o que a Ordem dos Advogados do Brasil é fiscalizar aquele advogado, desde a sua, para ver se ele está sabendo o que ele está fazendo. E, teoricamente, se aquele advogado já tem mais tempo de carreira, 10 anos, e nunca recebeu uma queixa junto à OAB, teoricamente eu tenho melhor capacidade de saber
se as falhas de mercado existem ou não com aquele profissional. Porque eu não tenho capacidade de saber, eu não tenho informação completa, mas a ordem profissional, né, a OAB no caso, pode me dar a ficha, né, para saber, olha, ele teve uma denúncia de tal coisa, um cliente dele não gostou tal coisa, mas nós entendemos que é assim mesmo, ele tá certo, o cliente tá errado, beleza. Externalidades. Agências, é o Estado também. O Estado aqui entra várias coisas, inclusive o Ministério Público, mas é uma coisa que normalmente o pessoal que tem a mesma linha que eu não gosta, mas veja, você precisa de agências ambientais. Porque, gente, descartar esgoto de uma siderúrgica num rio não é uma boa ideia. Só que uma siderúrgica, e aqui eu não vou nem brincar com o nome, porque eu tô falando de caso, não tô falando do Brasil, nem sei se isso aconteceu, mas vamos supor que uma siderúrgica, ela tem todo o incentivo, eu nem sei se siderúrgica descarta esgoto assim, né, mas tudo bem. Ela tem todo o incentivo de jogar no rio do que pagar 1 bilhão para construir uma estação de tratamento. Ela tem todo o incentivo para isso. Então, isso você tem que ter os órgãos do Estado para fiscalizar, porque a externalidade negativa é muito grande. Outras dos bens públicos e bens privados. Da companhia aérea que eu falei, né? Qual que é o incentivo que as empresas aéreas têm? As empresas aéreas têm o incentivo de formar um oligopólio. Qualquer empresa aérea, em qualquer lugar do mundo, e até em Marte, se tiver avião também, vai ser assim, tá? Por quê? Porque a barreira de entrada é muito grande e você tem o problema dos aeroportos. Os aeroportos, por mais que sejam aeroportos privados, eles têm a localização geográfica, não dá para você ter 50 aeroportos na cidade de São Paulo. Então eles já viram um bem de interesse público. E você tem a propriedade, e a própria propriedade daquele avião já é um problema de monopólio natural. Daquele aeroporto já é um problema de monopólio natural. Então você tem que ter agências que fiscalizem muito bem o aumento e descer de preços. Isso é um problema. Por quê? Porque isso leva a incentivos, o mesmo incentivo que a indústria tem de jogar esgoto no rio porque ninguém tá vendo, os agentes públicos também têm. Então por isso que você tem que ter uma fiscalização muito boa, né? E muita transparência. Por quê? Informação completa. Mas, né? Bem, por hoje é isso. Eu acho que eu queria falar, por último, do mercado de trabalho. Né? Porque eu dei o exemplo no começo, né? E eu quero falar do mercado de trabalho. Comecei escrevendo aqui, mas eu escrevo ali. Não tem problema nenhum. O mercado de trabalho. Veja, no mercado de trabalho, as pessoas, como eu fiz no começo, ofertam força de trabalho. O que as empresas ofertam? Salário. Tem mais pessoas ou empresas? Tem mais pessoas. Qual é o polo mais forte? As empresas. Por quê? Porque tem mais emprego, tem mais pessoas procurando emprego do que empregos. Né? Emprego, pessoas procurando. Você tem mais pessoas procurando emprego do que emprego. E aí, as empresas podem estabelecer um salário menor do que as pessoas estão dispostas a trabalhar, porque não há outro lugar. E assim o mercado de trabalho, né, a crítica marxista do exército de mão de obra, né, do exército de reserva de mão de obra, que eu esqueci o nome, o Prole é isso, né? E aí, você tem uma outra falha de mercado, que são os oligopsônio. Eu acho que é isso. Vocês escrevam aí se estiver errado, tá? Oligopsônio. O monopólio é aquele que monopoliza o mercado da parte de oferta.
O oligopsônio é aquele que monopoliza o mercado na parte de demanda. Você tem o monopsônio e o oligopsônio. Monopsônio e oligopsônio. Por que eu não sei, mas é esse o nome. Até procurei 10 vezes no livro antes de vir gravar esse vídeo, porque eu sempre esqueço. Onde existem oligopsônios e monopsônios? No mercado de trabalho, as empresas podem piorar a qualidade do trabalho e os salários e os rendimentos, porque os trabalhadores não têm opção e o mercado de trabalho não é livre no sentido como uma feira livre. E aí você tem, de novo, naquela teoria lá, que o Estado, os sindicatos vêm aqui para dar força ao trabalhador, porque aí ele une, né, tanto que em inglês é union, né, para forçar que os trabalhadores tenham mais força, tenham mais poder de negociação junto às empresas. E as empresas também podem ter isso junto ao Estado, que é as associações patronais, né? Então isso é como o mercado. Essa é a estrutura que faz o mercado funcionar. Não estou falando de infraestrutura, superestrutura. Estou falando como é que nós funcionamos num regime de livre mercado, de mercado livre, tá? E você também tem oligopsônio em grandes empresas, no interior, por exemplo. Interior não. Você pode ter grandes empresas que demandam um bem específico. Por exemplo, teve um caso aí de uma grande varejista que quebrou, ou tá para quebrar, e você tem muitas denúncias ou relatos, né, nem denúncias, porque eu não sei se é crime, de pessoas que eram não forçadas, mas eram pessoas, profissionais liberais, que tinham carros e prestavam frete, né, para essa empresa. E essa empresa sempre piorava, né, diminuía a qualidade da prestação de serviço de parte de... A empresa era cliente, teoricamente, desses motoristas, né, que eram profissionais liberais. Só que a empresa sempre piorava a qualidade dos pagamentos. Vou deixar para depois, eu vou pagar 45 dias. E essas pessoas, na verdade, elas eram empresas, essas pessoas eram profissionais liberais que prestavam serviço para uma empresa. Então não é salário, é serviço. Mas mas essa empresa era a maior demandante desse tipo de serviço de frete. E ela, piorando a qualidade do pagamento, né, da renda, né, piorando a qualidade, essas pessoas não tinham muita saída. E elas tinham que aceitar, porque aquela empresa era um monopsônio ou parte de um oligopsônio demandante de frete. Tá bom? E aí você vem também, né, da piora das relações de trabalho, porque aí você tem que considerar que isso aqui, na verdade, é um trabalho dissimulado como serviço, né? Mas essas são as falhas de mercado. Tá bom, gente? Abraço, fique com Deus.